Bom, vamos lá. Bom, eu ia falar semana passada, né? Foi terça-feira. Então, a gente já estava falando sobre química e física do fogo, né? Então, a gente chegou a algumas conclusões, o triângulo do fogo, o efeito do tetraedro do fogo, o que é isso, né? O combustível, comburente, calor. Isso a gente tem que ter em mente que são os componentes do fogo, esse combustível, comburente e o calor. Então, é a base da gente conseguir apagar um, um incêndio, e eu vou falar um princípio de incêndio, ou se vocês estiverem inseridos aí em uma brigada de incêndio, né, um trabalho desse, é você tentar extinguir um desses três elementos, tá? Te viu que a gente não pode se preocupar exclusivamente com a chama, né? Então, no incêndio, o que os produtos, né, dessa combustão, eles são relativamente pesados, né? Então eu tenho aqui os produtos da combustão, eu tenho cinzas, carvão e chama. Cinza, que a gente viu, que não tem muita preocupação. Carvão, ele vai dar reinício a uma possível, então ele tem que ser muito bem tratado, né? Então esse rescaldo para conseguir apagar esse tirar esse calor por completo desse carvão, as chamas que já causam um relativo estrago, né, no corpo humano principalmente, e a fumaça, que ela é constituída de gás carbono, monóxido de carbono, o vapor d'água, né? O vapor d'água, água em vapor é água é temperatura alta, então ele vai carrear todo esse processo levando o calor, que é um dos elementos do triângulo do fogo, né? Então eu vou estar levando calor a um lugar que não que estava legal ali, a condição de eu tinha já dois elementos favoráveis ali. Por exemplo, está pegando fogo aqui, foi para o quarto, eu tenho uma cortina, tecido é relativamente fácil de pegar fogo, e eu tenho um oxigênio em condições ideais, que é o ar que a gente respira. Só estava precisando de quem? Do calor, que é o terceiro elemento. Então eu tinha combustível, comburente, que é o oxigênio, e o calor para chegar. Então essa fumaça foi levar esse elemento necessário aí pro, pro fogo. Então, o que, que a gente pode pegar disso aí? A preocupação aí com a fumaça, que leva realmente o fogo, o calor para os outros ambientes. Falamos dos riscos, né, das cinzas, que não apresentam basicamente risco, né, para gente. O carvão que volta e as chamas são as queimaduras no corpo. Falamos das lesões de primeiro e segundo grau, o que são cada lesão, e que para queima, né, do corpo, às vezes não é. Aí eu tenho uma lesão de terceiro grau que está no dedinho, mas o risco de morte está para aquela lesão que às vezes é de grau 1 que está no corpo inteiro, né? Então é isso que a gente tem que se preocupar. Falando da intermação, dos vapores quentes, da fumaça, a respirar essa fumaça, o quanto prejudicial à saúde é. Então, aquela história de, não, eu vou entrar dentro daquele fogo e vou salvar todo mundo, a gente tem que meio que abandonar essa ideia. A gente tem que buscar uma proteção, primeira coisa, e ligar para a equipe especializada para fazer isso, tá? Quero ver ninguém se aventurando num caso desse. Falamos das concentrações, né, do risco dessa combustão, do monóxido de carbono, que em concentrações baixas, né, em pouco tempo, já tem riscos de morte aí pelo monóxido de carbono. Bom, a gente falou muito de incêndio, foi falando de fogo, da química dele, naturalmente a gente vem falando de incêndio. Agora, propriamente dito, ao incêndio, né?
Então, fala que o fogo sempre foi utilizado pelo homem como transformador de matéria-prima, né? É o responsável direto aí do progresso e é essencial na indústria, né? Na produção de energia, na vida doméstica. Porém, o fogo não controlado, né? Aquele que saiu do nosso controle, ele é responsável por grandes catástrofes, né? Como destruição de florestas, destruição de cidades, prédios inteiros, né? De bens de família e coisas assim. E a vida, que é o bem maior. Então, o que é o incêndio? O incêndio ele já começa a ser chamado de incêndio quando esse fogo ele já está fora do nosso controle. Então, é todo fogo não controlado pelo homem que tenha tendência de se alastrar ou de se alastrar e destruir, né? Destruir as coisas. Então, essa é a diferença do fogo controlado e o fogo descontrolado. Descontrolado é o incêndio. Então, fogo é uma reação química e o incêndio é o fogo que está fora do controle. Classificação no incêndio quanto ao combustível. A gente vai ver que a gente precisa dessa classificação. Professor, o seu microfone está no mudo. Tá multado, gente. O que eu mutei esse áudio aqui, gente? Desculpa. É onde eu não tinha falado ainda? Lá atrás? Tá mudo ainda? Voltou? Voltou. Ah, tá. Eu, de alguma forma, tinha clicado aqui alguma coisa. Não sei, não. Beleza. Obrigado, gente. Então, o que é o incêndio classe A? Ele queima em superfície e em produtividade. Tô na aula de trás, né? Em profundidade. Deixa eu acender essa luz aqui, que é bem escuro aqui. Peraí. Ele queima tanto em superfície quanto em profundidade. Então, eu tenho aí um exemplo, são madeiras. Então, se a gente for pensar, hoje é sexta-feira, a gente pode pensar na churrasqueira, né? Então, ele vai queimar, ele não queima só naquela superfície do carvão. Ele queima ali também nas zonas mais baixas, né? Naquela diferença ali. Então, se eu for pensar em madeiras, aí eu tenho uma pilha de madeira. Aquilo vai ter fogo em tudo quanto é lugar. Vai ter por cima, por baixo, no meio. Então, ele queima tanto em superfície quanto em profundidade, né? Fardos de algodão, aí que são incendiados com facilidade. São normalmente, quando a gente fala, são sólidos, tá? O classe B são incêndios que ocorrem apenas em superfície. Pertence a essa classe de incêndios dos líquidos inflamáveis. Então, se eu tenho uma bacia e eu tenho ali dentro um álcool, tá na época do álcool gel, 70, agora ele está pegando fogo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com ele. Ele não tem voltou por causa da pandemia, mas ele tinha sido retirado do mercado com venda de controle de venda por ser um combustível de alta possibilidade de queima, né? Então se eu tenho um vidro aqui, pega um vidro de álcool desse, se eu colocar fogo nele, desde que ele não
tenha resquício nenhum para o forno, ele vai queimar só aquela pontinha dele. Não faça esse teste, por favor, tá? Mas ele vai queimar só na superfície ali, ele vai ficar queimando, né? Até ele entrar ali dentro e poder queimar aquele plástico, e aí ele vai abrir e vai expandir. E aí o líquido inflamável que se expandiu pelo chão, o que é? Aquilo que ele só queima na superfície, ele aumentou a superfície dele. Então a área superficial dele vai aumentar. E aí eu vou ter chama por todo o piso, tá? Então o líquido inflamável tem esse problema. Então ele queima, não queima só queima só sobre superfície, porém quando ele se alastra, ele se molda com muita facilidade ao ambiente que ele está. E aí aumenta a área superficial dele. Mas como tintas, gasolinas, óleos combustíveis, eles queimam apenas em superfície. Na verdade, o que queima nesses classe B são os gases que são emanados ali, ele começa a queimar, né? A gente pode ver quando a gente estiver lá na frente, vai ver vou mostrar para vocês, pega ali do YouTube, uns vídeos deles apagando fogo de botija de gás que está pegando fogo. Ela cria ali uma camada de uns 10 centímetros de gás que sobe e ele começa a queimar daqui para cima. Eu posso colocar a mão aqui embaixo que eu não vou queimar, não vou poder botar a mão em cima, porque ele queima sobre superfície. Mas embaixo ali, ó, tá gelado, não tá queimando, né? E aí é uma das formas, às vezes com um dedo eu consigo apagar um incêndio que está ocorrendo numa botija de gás. Conhecendo o tipo de combustível que tem ali. Então, classe A queima em superfície e profundidade, classe B queima só sobre superfície. O classe C são incêndios elétricos em carga. Aí eu tenho aqui o computador que ele está ligado na tomada. Ele é um classe C. Tudo que tiver em carga é um classe C. Por isso que o corpo de bombeiro, primeira coisa no incêndio que ele faz, ele vai lá na chave, desliga tudo, não deixa entrar energia. Por isso que a bomba de incêndio, quando a gente faz um projeto de incêndio, a bomba de incêndio, ela tem que ter alimentação própria. Ela não pode ser no quadro geral, ela tem que ser em um outro quadro. Por quê? Porque na hora que ele for lá e desarmar para desligar aquele prédio, ele não pode desligar a bomba de incêndio, que é a que está sendo funcional, tá? Então tem esse detalhe, né? Então tudo que tiver ligado à tomada é classe C. Um ar-condicionado começou a pegar fogo, ele é classe C. Por que eu preciso ter esse cuidado? Porque eu não posso jogar água, né? Então, quando for classe C, eu não posso jogar água, eletricidade. A água é condutora de eletricidade. Então, eu vou ter que usar um outro agente extintor para isso. Não posso simplesmente jogar água nele para resfriar. Eu tenho que usar um outro método de extinção desse incêndio. A partir do momento que eu fui lá, retirei da tomada, beleza, retirei da tomada, ele virou o quê? Um classe A. Aí eu posso jogar água nele, né? Então, motor elétrico, chaves elétricas, computadores. Eu tenho um data center, né? De laboratórios de informática. Ao lado desses laboratórios de informática, ao lado desse data center, eu não tenho extintores de água para isso. Não é o mais correto. Nesses casos, são extintores de pó químico ou CO2, o que for para aquela situação. Na verdade, para esse tipo de data center e tal, é o CO2. A gente vai ver que o pó químico deixa resíduo, né? Sendo nos próximos capítulos. E o classe D são incêndios especiais que exigem sua extinção, processo e agentes extintores específicos para cada um, né? Então, são casos dos metais perigosos, como magnésio, pó de alumínio, zircônio, zinco, potássio, né? Não posso jogar água de jeito nenhum e eu tenho que ter agentes extintores especiais para ele.
que é para apagar esse tipo de incêndio. Eu tenho um galpão, né, e tem uma carga muito alta de magnésio. Eu vou ter um agente extintor especial para aquele magnésio em caso de início de incêndio. Não adianta, eu não posso jogar água. Às vezes eu vou causar uma explosão se eu jogar água. Tá? Então, características são substâncias químicas, combustíveis, que oferecem grande perigo, tanto na extinção quanto nos produtos da combustão. O que ele vai gerar ali também. Então, para a gente tem que fixar o seguinte: eu tenho incêndio classe A, B, C e D. Classe A, queimam em superfície e profundidade. Classe B, são os líquidos combustíveis, queimam apenas em superfície. Classe C, são os que estão energizados, ok? Então, são os que têm material elétricos energizados, eles estão aí no classe C. Desculpa, eu passei aqui o... Classe D são os incêndios que têm metais perigosos, principalmente, né? Qualquer que eu falo combustível que precise para sua extinção de agentes específicos para cada agente. Tá tranquilo até agora? Conseguiram entender a diferença entre classe A, classe B e classe C? Sim. Beleza. Seguindo, eu tenho aí a classificação quanto à proporção desse incêndio. Essa anterior que a gente viu, quanto ao combustível, a gente vai usar para tudo. Qualquer forma de combate a esse incêndio, a gente vai usar. Primeiro eu tenho que conhecer esse combustível. Para eu conseguir controlar esse incêndio, né, que minha busca é pelo controle do fogo. Incêndio é o fogo que está fora do controle. Então, o incêndio... Então, a minha busca é sempre pelo controle desse fogo. E aí eu preciso conhecer esses agentes. Classificação do incêndios quanto à proporção que ele tem. A gente vai ver que em um determinado momento eu consigo agir ainda com agentes extintores, né, com extintor de incêndio, né? Partiu daquele momento eu já não consigo mais. Por exemplo, esse princípio de incêndio, um incêndio incipiente que está começando, aí eu vou ali no corredor, pego o extintor e consigo apagar. Isso não está ainda trazendo fumaça, que vai ser prejudicial, me deixar desmaiado. Isso ele não está trazendo... não tem vapor d'água. Eu só tenho que ter muito cuidado para iniciar esse combate de forma eficaz. Porque se eu sair colocando uma mangueirinha pequenininha que sai pouca água, que ela não consegue nem vencer aqui, eu não vou conseguir apagar e eu vou estar levando água para criar vapor d'água para piorar toda a minha situação de incêndio. Por isso que a gente tem que ser muito eficaz nesse combate. Então, esse primeiro combate, ele é o combate mais certeiro. Se eu não conseguir apagar ele, ele vai ampliar. Então, isso quando a gente fala de um fogo, por exemplo, eu tenho um ar-condicionado que está pegando fogo. Está ali na parede o ar-condicionado que está pegando fogo. Então, atitudes eu posso tomar ali naquela situação. Primeiro, eu vou tentar pelo isolamento. Eu vou retirar o sofá que está perto, eu vou tirar a cortina que está perto. Depois, eu vou procurar um agente extintor para aquilo ali, um extintor de incêndio. E aí, esse extintor de incêndio, ele tem que ser qual classe? O ar-condicionado está pegando fogo? É um classe C. Aí eu tenho fortes chances de apagar aquele incêndio. Tenho forte chance dele não levar todo esse problema para o meu resto. Então, são incêndios de mínimas proporções, embrionários, iniciais, e que pode ser facilmente extinto pela utilização de um ou mais aparelhos de extintores portáteis. Tá? Então, aqui a gente falou fogo no ar-condicionado, mas pode ser numa árvore de Natal. Aquele monte de lâmpadazinha ali, tudo sem... Hoje o LED ficou mais fácil, né? Mas ainda traz algumas faíscas para aquele material altamente combustível. Ele começa
pode pegar fogo com muita facilidade. Então, a gente consegue ainda atingir isso aí. Eu estou falando de pegar fogo em elementos pequenos. Pequenos incêndios. É um incêndio de pequenas proporções, que queima normalmente os objetos existentes dentro de um compartimento. Aí eu já estou falando dessa sala pegando fogo, tá? Mas ele não progrediu, né? Foi feito um combate e ele conseguiu não, não seguir. Então, não apresenta perigo iminente de propagação e necessitando sua extinção de material e pessoal especializado, né? Então, eu preciso aqui de um socorro básico de incêndio. Não é mais um morador que vai conseguir apagar aquilo ali, né? Eu teria que ter eu teria que ter aqui nesse caso uma outra socorro básico ali, uma equipe básica de incêndio. Vou ligar para o bombeiro, ele vai conseguir chegar rápido e apagar o fogo dessa sala. Eu vou perder sofá, televisão, e aí vou perder tudo. Mas perceba o seguinte, o nosso nível de ação, ele está aqui no incipiente, tá? No pequeno incêndio, eu já não consigo mais atuar. Aumentando um pouquinho, eu já vou para médio incêndio. É um incêndio de proporções relativas que queima na parte interna e externa de uma construção, destruindo as instalações com grande risco de propagação, necessitando para sua extinção de um socorro básico de incêndio, né? Então, queima de um ou mais apartamentos de um andar. Então, eu estou aqui no meu apartamento, o apartamento inteiro pegando fogo. É considerado um médio incêndio e com potencial para se alastrar para outras unidades. O grande incêndio é um incêndio de proporções crescentes, causadora de grande devastação, destruidor de construções, é muito resistente, necessitando na sua extinção de um ou mais socorros básicos de incêndio. Então, às vezes eu preciso chamar o carro que é daqui de Vitória, do Corpo de Bombeiro, chamar o de Vila Velha junto para conseguir combater, fazer uma força coletiva para conseguir combater esse incêndio. Então, é um incêndio por exemplo, de um prédio inteiro tá pegando fogo, né? E eu preciso de mais gente, mais equipes para estar no combate desse fogo aí. Os incêndios extraordinários, né? Então, o que pode ser mais do que um prédio inteiro pegando fogo? São incêndios aí catastróficos, né? Abrangendo quarteirões, oriundo de bombardeios, vulcões, terremotos, outros, ou até pela característica construtiva daquele local, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, em umas zonas mais simples lá, começou a pegar fogo, era muita madeira, muita casa, uma junto da outra, difícil acesso do socorro básico pelos bombeiros, aquilo foi se alastrando, né? Há muito tempo atrás, bastante tempo atrás, ali em Vitória, como é que chama, gente? Esqueci o nome da Vila Rubim. Ali foi totalmente que era ali Vila Rubim, você vai comprar fogos de artifício, você vai na Vila Rubim. Imagina lá atrás, onde não tinha muito controle disso, de venda disso, como é que era, né? Então tinha muita loja disso e era uma loja muito próxima da outra. Hoje você vai na Vila Rubim, tem extintor para tudo quanto é lado e hidrante para tudo quanto é lado. Mas foi um incêndio, um incêndio extraordinário, uma catástrofe. Então foi fogos de artifício explodindo para tudo quanto é lado. Carro que passava ali na avenida, às vezes acontecia explosão, tem fatos disso, e é até difícil de você
controlar um incêndio dessas proporções. Então, isso aí é mais para a gente conhecer, até para a gente classificar o que aconteceu. Acho que um ano atrás, teve fogo lá, teve um incêndio no Rio de Janeiro, né? Um prédio inteiro pegando fogo, ele veio a desabar, e aí classificaria aí como foi só o prédio pegando um pouquinho só do outro lado, a gente classificaria aí como um grande incêndio. Formas de propagação desse incêndio. E aí é transmissão de calor. Eu estou levando ou chama ou calor. O que eu estou levando para aquele outro ambiente? Então, são a condução, convecção e radiação. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma chama lá embaixo, no primeiro andar. Pegou um duto aqui, alguma coisa, uma escada que estava aberta ou coisa desse tipo, a fumaça foi o quê? O ar quente sobe. Então, esse ar quente ele foi conduzido para o último andar, não tinha mais por onde sair essa fumaça, pegou esse forro aqui, que é um material possivelmente combustível, começou a pegar fogo aqui em cima. E aí só vai aumentando, alastrando cada vez mais. A propagação por condução, eu tenho tá vendo? O fogo ele está em uma sala, e aí o calor vai saindo, né? Essa chama vai pegando aqui, começa a queimar uma outra coisa nessa ponta de cá, que vai conduzindo esse calor para outra ponta, que essa parede vai levar calor para outra extremidade, que vai começar um processo de fogo também. E aí a gente está falando aqui no mesmo andar, mas isso pode acontecer em andares diferentes. O segundo andar está pegando fogo. Vou esquentar o teto do primeiro andar. Esse teto do primeiro andar ele vai começar a incendiar também, né? Então, isso é através de condução. Por irradiação, eu tenho uma edificação que está pegando fogo e o calor está irradiando para outra, né? Eu vou aquecendo. Então, essa outra parede aqui, ó, ela aqueceu, chegou em níveis de também incendiar. Tá? Então, esse fogo fora do controle, ele vai levando tudo para lá. É onde a gente fala, né? Lá atrás que a gente viu a respeito da fumaça, onde o bombeiro vai atuar nesse caso aqui, ó, ele vai atuar e não deixar essa propagação aqui acontecer. Ele vai tentar vir resfriando, até chegar aqui nessa ponta. Aqui é a mesma coisa, ele vai tentar resfriar esse teto. Ele está vendo que o segundo andar pegou fogo. Ele vai vir no primeiro andar e vai ficar resfriando o primeiro andar, enquanto ele faz o combate aqui em cima. Então, uma equipe vem embaixo e a outra vem vindo pela sua fumaça até chegar aqui, para não ter o efeito da condução. E a irradiação, a mesma coisa. Ele vai jogar água fria nessa casa aqui. Aqui já está queimando. Ele vai jogar água fria nessa casa para não deixar que aconteça essa chama aqui. Eu não sei se tá claro para vocês essa forma de propagação. Mas então esses são os três processos. Bom, o ciclo de um incêndio, né? O ciclo de incêndio, uma edificação, é constituído de 5 fases. Eu tenho eclosão, incubação, deflagração, propagação e extinção. Como é que isso acontece? Eu tenho eclosão, incubação e deflagração, ela acontecendo em sequência. E nisso me dá um chamado flashover, um salto, né, de calor, né, porque o fogo já está muito intenso. E essa propagação ela vai aumentando ainda mais, não na mesma intensidade do flashover, mas ela vai só subindo. Pensa numa escala geométrica, né? E aí esse fogo vai ter uma hora que ele vai parar. Eu tô com essa mesa aqui, não tem mais nada para ele se alastrar, não tem nenhuma outra fonte de condução desse calor, a fumaça já não está levando para mais lugar nenhum.
isso tudo vai pegar e vai parar. Ele vai chegar a um topo e depois ele vai parar. Então, o que é eclosão? É o fogo principal ou inicial, que está iniciando ali, é a fase embrionária do incêndio, é o princípio de qualquer incêndio. Enquanto um combustível presente atinge um ponto de ignição ou por atuação de um agente ígneo, atinge o ponto de inflamação. Então, outro agente ali, aquele calor, está chegando ali no ponto de inflamação. Entrando num processo de combustão. Né? Então, dependendo das temperaturas de cada produto da queima ali, ele vai gerar a combustão. A gente viu o exemplo da madeira, mas cada elemento tem aquela sequência ali. Então, o lugar onde ocorre a eclosão das chamas é chamada foco inicial ou foco principal. A minha proposta de combate a incêndio, ela não deixa parar nesse... Ele vai eclodir e eu vou parar ele. Ele não vai seguir. Ele não vai acontecer, né? Porque eu já extingo ele aqui. E aí são os extintores atuam aqui. Passou dessa fase, ele já não consegue mais apagar. Não sei se passou muito no WhatsApp ou outras ferramentas aí, o bombeiro falando de incêndio em carro, que aquele extintor era suficiente para apagar, e aí eles colocaram fogo no carro. Só que a entrevista demorou mais do que ele imaginava. Então, como a entrevista demorou mais do que ele imaginava, ele não conseguiu poder, com aquele extintor pequeno, de combate àquele incêndio. Principalmente com o agente extintor dele era pequeno e já tinha mudado de fase, ele já está na incubação. Né? E aí pegou fogo no carro todo. Então, eclodido o incêndio, o calor gerado no foco inicial se propaga, determinando o aquecimento gradual de todo o ambiente. Ó, fase de eclosão e incubação. Ele está começando a já esquentar a parede que está aqui, né? Já por condução começar a pegar fogo em outros ambientes e por aí vai. Deflagração. A quantidade de calor emanada do foco dependerá do poder calorífico do material. O que está pegando fogo? Né? Qual o poder de calorífico desse material? O que pode ser feito ali? Né? Qual a potência dele ali? E da rapidez com que se incendeia. Por essa razão é que nos incêndios criminosos, o foco geralmente preparado com um inflamável de alto poder calorífico. Ele não vai botar um sofá para pegar fogo, ele vai colocar um combustível que tem um poder calorífico mais alto, né? No caso de um criminoso. E vai ter rápida combustão. Então, havendo produção imediata de uma grande quantidade de calor, facilitando o desenvolvimento do incêndio. Daí a denominação de agentes aceleradores. Tais substâncias combustíveis. Né? Então, esses combustíveis líquidos, esses classes B, normalmente são esses agentes aceleradores. Por isso que a gente não pode ter quantidade deles em casa. Né? Lembra que eu falei com vocês? Que ele, uma vez que ele começa a queimar, ele vai se espalhar. Se o recipiente dele não conseguir moldar ali, segurar aquele incêndio, ele vai se espalhar. E aí ele se espalhou, ele cria a forma do ambiente que ele quer, do corpo que ele quer queimar. Então, desde que a temperatura ambiente é elevada pouco a pouco, atingindo 280 graus Celsius. Então, os materiais combustíveis de origem vegetal, notadamente a madeira, começam a emitir gases e, em presença de oxigênio suficiente, entram em combustão, provocando a deflagração de incêndio. Então, os ambientes residenciais que estão acima de 280 graus é que começa a acontecer o incêndio. Então, em um mesmo ambiente, a deflagração poderá ser simultânea com os materiais combustíveis existentes. Então, que tem o mesmo ponto de combustão e seja progressiva, né? Então, eu tenho um sofá, que ele tem madeira dentro, a espuma ela tem
um poder menor, começa a pegar fogo mais a espuma passa para a madeira, que tem um poder um pouco maior, né, menor de calorífico, e essa madeira ela começa a queimar e começa o conjunto inteiro pegar fogo, e essa temperatura já está alta o suficiente para pegar em outros materiais. Então, em um mesmo ambiente, a deflagração poderá ser simultânea caso os materiais combustíveis existentes tenham o mesmo ponto de combustão, ou progressiva, quando os combustíveis inflamam segundo a ordem crescente de seus pontos de inflamação, formando o que se chama comumente de cadeia do fogo. O que é o Black Draft? Nesse meio termo aí que pode acontecer, então, em um incêndio, quando a combustão se processa de forma incompleta, lembra que lá atrás a gente falou da combustão incompleta, né? Então, que ela não pegou fogo ali, ela tem todos os elementos ali. Ela tem todos os elementos, ela tem menos um elemento, que normalmente não tem o oxigênio nessa combustão incompleta, né? Então, devido a pouca concentração de oxigênio para sustentar o fogo, então o calor da queima permanece, o combustível permanece também, só precisando de quem? Do comburente, que é o oxigênio. Então, permanece, as partículas de carbono não queimam, bem como outros gases inflamáveis no produto da combustão. Então, estão prontos para incendiar-se rapidamente assim que o oxigênio for suficiente. Então, na presença do oxigênio, esse ambiente explodirá e a essa explosão chamamos de Black Draft. Então, é caso mais ou menos assim. Você tem aqui um ambiente meio nebuloso, né? Tá precisando o quê? Só do oxigênio. E aí, na hora que alguém chega e quebra um vidro para chegar, abre uma porta para combater ou para ver como é que está aquele ambiente, só trouxe quem? O oxigênio para dentro do ambiente, tudo começou novamente. E aí acontece uma explosão. Na verdade, nessa abertura, acontece uma explosão que é a busca acelerada pelo oxigênio, ou entrada acelerada do oxigênio quando ele entra em um ambiente pobre de oxigênio. Então, ele entra, essa busca por essas reações, elas causam aí uma espécie de explosão. Então, as condições que podem se identificar uma situação de Black Draft. Bom, eu tenho qual a característica? O oxigênio abaixo de 8% no ambiente. Vou ter um calor intenso naquele ambiente. Eu encosto ali naquela parede, encosto naquela porta, ele está quente. Porque eu tenho aquela condição favorável a acontecer um incêndio. Então, imagina que ela está acima de 280 graus. Né? Então, ele está quente ali. Eu vou ver que tem brasas ali dentro, porque eu tenho o oxigênio que não consegue aumentar aquilo ali. Pequenas proporções de oxigênio conseguem fazer pequenas brasas ali. Essa é a característica desse ambiente. E eu tenho altas concentrações de gases, né? Como que a gente identifica isso? Uma fumaça sob pressão em ambientes fechados, uma fumaça escura, tornando-se densa e mudando de cor. Então, aquele processo ali dentro, ele está acontecendo, aquelas reações, elas estão acontecendo mesmo sem a presença do oxigênio. Calor excessivo, nota-se pela temperatura da porta. Pequena chama ou inexistência dessa. Resíduo de fumaça impregnando o vidro das janelas. Pouco ruído. Movimento de ar para o interior do ambiente quando alguma abertura é feita. Em caso, se houvesse o ar assobiando pelas frestas da porta, né? Ele faz aquele barulhinho de que está ventando muito, ele está com a janela fechada, aquele vento entrando, faz aquele assobiozinho e tal. É a mesma coisa. Ele está assobiando para a entrada, então é a entrada desse oxigênio para fazer a reação química. Então, assim que a gente identifica essa situação. Confesso que isso aqui é uma coisa mais profissional, né? Mas para a gente saber que existe essa possibilidade. Um dos 3 elementos do triângulo não está presente ali. Propagação. Então, todos os materiais
entram em combustão, ou seja, é a fase de alastramento do incêndio, da inflamação generalizada, aí está pegando fogo tudo, o pau está quebrando, onde o aumento rápido é muito violento da temperatura, torna a evolução do incêndio. Então, a maioria dos casos é irreversível, né? Do ponto de vista que ele não deu conseguir combater ele. É o instante mais crítico de um incêndio, né? A fase em que o incêndio evolui para generalizada. Então, aqui está pegando fogo generalizado, em tudo quanto é lugar está pegando fogo. É conhecido pelo termo em inglês flashover. Então, aqui eu tenho fase inicial, eclosão, incubação e deflagração. Tenho aí o flashover. Né? Então, o ciclo do incêndio... Vou voltar aqui e falar um pouquinho dele. Então, ele começa a pegar fogo de forma generalizada em tudo. Ó. Essa fumaça aqui já está nesse ambiente todo e já está propagando para tudo quanto é lugar e está pegando mais fogo aí. O ciclo do incêndio, a gente tem que ter um determinado... compreender que em determinado ambiente a temperatura leva 15 minutos para atingir 200 graus. Tá? 2 ou 3 minutos ele vai atingir 400 graus. Então ele levou 15 para atingir 200. Os outros 200 ele levou 2 ou 3 minutos. Né? Esse aumento brusco é o que é chamado flashover. É o efeito que é sentido em toda a estrutura. Então, após o flashover, o aumento da temperatura será proporcional ao tempo de incêndio. Então, a duração de um incêndio é representada pelo tempo necessário para alcançar a temperatura máxima, a partir da qual se inicia a fase de extinção. Essa temperatura máxima é variável, ficando na maioria dos incêndios na faixa de 500 a 700 graus Celsius, raramente excedendo a 1.300 graus Celsius. Então, essa é a faixa que ficando. Então, esses 1.300 graus Celsius, exceder isso, são incêndios violentíssimos, né? Em média, é isso aqui, ó, até 1.000 graus Celsius. Ele sobe no 1.000 e ele começa a cair. Por quê? Porque ele já vem queimando tudo que ele tinha que queimar, né? Então, eu tenho o tempo dele, ó, subiu e desceu. O flashover, ele tem uma escala aqui maior de acontecimento. E depois ela vai crescendo nessa escala parecida com ela. Um dado importante aqui para a gente, olha, que são tempo de 60 minutos ele consegue pagar. Então fica 1 hora pegando fogo qualquer coisa, em média. Desde o começou até o parar. Tá? E as nossas edificações, para a gente estar preparando elas para esse tipo de incêndio, protegendo ela para incêndios, eu tenho que garantir que os materiais que eu estou colocando lá, eles são resistentes a 2 horas de fogo. Né? Então, se eu tiver uma porta fechada de uma sala ali, eu tenho os materiais, a porta ela vai esquentar, né, numa temperatura, uma porta de madeira, ela não é resistente ali, ela vai passar, né? Mas as alvenarias elas vão segurar. Até a gesso acartonado consegue segurar também. Então, alvenarias de cerâmico, alvenaria de blocos de concreto, de gesso acartonado, elas seguram essas 2 horas de fogo. Então, ela não deixa, ela consegue segurar aquele ambiente. Quer ver um exemplo disso? A nossa escada a prova de fumaça, a prova de fogo. Que eu tenho as portas corta-fogo, que essa porta, sim, ela vai resistir a 2 horas de fogo. Então, se eu tivesse nos ambientes, todas as portas corta-fogo, eu não teria fogo na unidade de apartamento inteiro. Não é esse o caso, né? A gente usa porta corta-fogo quando a gente quer compartimentar alguma coisa, quer isolar, quer que a gente não deixe entrar aquele fogo para dentro daquele ambiente. Que no caso são das escadas de emergência. Eu tenho aquela que ela vai segurar aquele incêndio ali por 2 horas. Eu tenho as alvenarias que ela segura dessa escada, essas alvenarias das escadas que seguram também por
por 2 horas e eu tenho um sistema mais seguro. Mas existem muitos prédios que não tem esse tipo de escada, né? Principalmente os prédios mais antigos. Às vezes, prédio de 3 andares, ele só tem uma escada, que é a escada comum, ela não é escada à prova de fumaça, né? Então, vamos colocar assim, embora seja um trecho menor de altura, ele tem um nível de segurança, pensando por esse aspecto, menor do que os prédios maiores que tem uma escada de emergência. Mas é o tempo suficiente para segurar 2 horas, mesmo 2 horas de fogo. Então, se a gente vem da literatura que a gente consegue esse tempo de fogo atinge 1000 graus e depois desce em 60 minutos, então ele fica um certo conforto. Bom, o ciclo de um incêndio, propagação do incêndio, pode ser efetuada por ação direta da chama, né? Pode ser sentido vertical, horizontal. Sentido natural é sempre ascendente. Ele vai sempre... muito dificilmente a chama deixará de subir. Princípio básico da física: o ar quente sobe, o ar frio desce. Então o fogo vai subir. Ele é um ar quente que vai subir, a fumaça quente, ela vai subir. Está preparado para descer, ele pode ser até uma ação criminosa. Às vezes eu tenho um duto esperando isso, uma ventilação forçada para trazer esse ar mais para baixo. Então a gente tem que ter esses cuidados aí. Então a natureza do combustível permite, né, funde e escorre antes de incendiar. Então, na horizontal, a propagação é lenta, né, que eles desenham. Então, essa massa de ar na horizontal ela é mais lenta do que subir. Subir, ela sobe rápido. Ela carrear na horizontal, ela é mais demorada. E a propagação no fogo pode ocorrer por convecção ou irradiação, dependendo do poder calorífico, combustível e das condições locais. A propagação da chama pode ocorrer contato direto, em pequenos espaços, através de uma descontinuidade do material. Então, nesse caso, a propagação vai ser exclusivamente por irradiação ou convecção de calor. E por deflexão da chama, quando o foco inicial produz chama muito alta e o teto é de difícil combustão ou incombustível, né? Então, pode ocorrer essas situações aí mais comuns do incêndio. Bom, ação direta da chama, eu tenho aqui, vamos botar esse tonel aqui com líquido combustível, com óleo. Tá vendo? Ele está pegando fogo só em superfície, que vai passar para outros locais aí, com a chama direta. Convecção ou irradiação do calor, a quantidade de calor é irradiado violentamente de um foco capaz de incendiar os combustíveis da proximidade. O mesmo pode acontecer através da convecção. A propagação por convecção fica sujeita ao tipo de combustível pelo efeito de tiragem ou efeito de chaminé. E aí eu tenho a formação de focos secundários, né? Formação de foco secundário é comum ocorrer no incêndios e se dará por deflexão da chama, convecção e radiação do calor, queda de material inflamado ou incandescente. Ó, tá pegando fogo aqui, eu tenho um gás, né? Queima em superfície, então ele vai queimar daqui para cima. E aí vai chegar, pelo gás, ele vai chegar aqui. É o efeito que a gente ouve falar de um vazamento de gás no fogão, acendeu a luz e aquilo vai pegar fogo em tudo. Tem o gás que é altamente combustível, né? Então, na hora que eu acendo a luz, aquela faíscazinha da eletricidade vai ser suficiente, seja no interruptor, seja direto na lâmpada. Aí entra aquele calor e aí ele tem uma explosão do ambiente. Isso aqui acontece muito. Isso aconteceu naquele último incêndio lá no Rio de Janeiro.
queda de material inflamável, incandescente, ele queima e começa a queimar, e já começa a queimar essa outra edificação. E a extinção representa a decadência do fogo, a redução progressiva das chaminés até o seu completo desaparecimento, seja por exaustão dos materiais que tiverem todos os gases combustíveis emanado e consumido, excepcionalmente pela carência de oxigênio ou pela obstrução da combustão pela eficaz atuação dos meios de extinção do fogo. Então, aqui já falou disso aqui. Os métodos de resfriamento, abafamento e isolamento, a gente já começa a entender que se eu retiro o calor, eu estou atuando por resfriamento. Se eu retiro o comburente, eu estou atuando por abafamento. E se eu retiro o combustível, eu estou atuando por isolamento. E aí a gente consegue fechar, entender todo esse processo de incêndio. Entendemos o que é o fogo. Deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar a tela. Entendemos o que é o fogo, o comportamento dele, como ele se forma. E agora a gente entende do incêndio, o comportamento desse incêndio, como ele se propaga, como ele se pode ser também extinto, né? Então, o nosso desafio para a extinção do incêndio é eu retirar um dos 3 componentes do triângulo do fogo. E isso fica aí para a nossa próxima aula, né? Que a gente vai falar sobre agentes extintores, como utilizar um extintor de incêndio, como que a gente pode também usar esse extintor de incêndio, como que a gente pode contribuir de alguma forma para esses incêndios incipientes, aqueles ainda que estão ali muito embrionário, né? E qual a melhor forma da gente trabalhar para isso. Alguma dúvida, gente? Pessoalmente, não tenho dúvidas, professor. Então tá bom. Eu vou parar a gravação aqui, então.